Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das épocas mais dramáticas e, olha, caóticas da história do antigo reino de Israel. Era uma história que tem de tudo: profecia, traição e uma sucessão de governantes que mal esquentavam o trono. Então, vamos lá. E a nossa história já começa com essa frase, né? Uma profecia que dá arrepios. São as palavras do profeta Jeú, entregues direto para o rei Baasa de Israel. É uma maldição, um aviso do que estava por vir e já prepara o terreno para a violência e para a ruína que vem a seguir. Mas por que uma condenação tão pesada assim? Bem, a razão para essa maldição terrível era bem clara. O rei Baasa, mesmo tendo sido colocado no poder, provocou a ira de Deus ao seguir o mesmo caminho de pecado de um rei anterior, Jeroboão. E o erro dele foi em dose dupla, sabe? Ele não só pecou, como arrastou toda a nação de Israel junto com ele. Tá, mas o que eram exatamente os pecados de Jeroboão? Esse ponto aqui é fundamental. Depois que o reino se dividiu, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, lá do norte, criou seus próprios centros de adoração com ídolos. Por quê? Para evitar que o povo viajasse para Jerusalém, que ficava no sul. Basicamente foi a institucionalização da idolatria por motivos políticos. Para todos os reis que vieram depois, evitar esse pecado se tornou o padrão de um bom reinado. E Baasa falhou feio. E aí, com a morte de Baasa, o trono vai para o filho dele, Elá. Só que ele não herda só a coroa, né? Ele herda também uma maldição. A profecia de Jeú fica ali, pairando sobre o reinado dele como uma nuvem de tempestade. E a primeira peça do dominó está prestes a cair. E agora a gente vai ver como essa profecia se cumpriu e foi de um jeito brutal e preciso. O reinado de Elá, o herdeiro amaldiçoado, ia se tornar o palco para a destruição de toda a sua família. O reinado de Ela foi incrivelmente curto, apenas 2 anos. Isso por si só já diz muito sobre a instabilidade que tomava conta do reino. Olha, 2 anos não dá para construir um legado, mas é tempo mais do que suficiente para uma profecia se realizar. O fim de Elá não foi nada glorioso, não foi em batalha, foi num momento de pura vulnerabilidade e, vamos dizer, de vergonha. Enquanto ele estava lá, bebendo na casa do administrador do palácio, seu próprio oficial, Zinri, um cara que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Zinri entrou, atacou e o matou. Uma traição que veio de dentro do círculo de confiança. O que impressiona aqui é a brutalidade e a eficiência do Zinri. Assim que ele senta no trono, ele não perde um segundo. Ele simplesmente extermina toda a família de Baasa. Nenhum parente ou amigo do sexo masculino foi poupado. E o mais irônico é que na sua busca cega pelo poder, o usurpador se torna, sem saber, o próprio instrumento que cumpre a profecia divina contra a casa de Baasa. Mas se o Zinri, o assassino, achou que o golpe dele ia trazer alguma estabilidade, nossa, ele estava muito enganado. O que vem a seguir é um dos reinados mais curtos e malucos da história. 7 dias. Foi só isso. Esse foi o tempo que o Zinri ficou no poder. 7 dias para ir de assassino a rei e de rei a um homem encurralado. A instabilidade do reino tinha atingido um nível inacreditável. A notícia do golpe, claro, chegou rapidinho ao exército de Israel. E eles não aceitaram Zinri, de jeito nenhum. Ali mesmo no acampamento eles tomaram uma decisão. Seu comandante, Onri, seria o novo rei. E então, Onri já liderou todo o exército para tomar a capital de volta. Preso e sem saída, Zinori tomou uma medida desesperada. Ele se trancou na cidadela do palácio, o lugar mais seguro, e simplesmente ateou fogo em tudo ao seu redor. Um reinado que começou com um assassinato, terminou em suicídio e fogo, apenas uma semana depois. Olha só que loucura essa linha do tempo. Isso aqui mostra a velocidade com que tudo aconteceu. Em um ano só, Israel viu um rei ser assassinado, um usurpador reinar por 7 dias e morrer, e a ascensão de um terceiro rei. É o caos absoluto. Com a morte do Zinri, a gente poderia pensar que o Onri, o escolhido do exército, ia assumir tranquilamente, né? Mas o ciclo de violência ainda não tinha acabado. A nação se partiu no meio. É isso mesmo, o povo de Israel se dividiu. Metade apoiava Onri, o comandante do exército. A outra metade apoiava um outro homem chamado Tibni. O resultado? O país mergulhou numa guerra civil, com 2 reis rivais lutando pelo controle. Essa guerra civil durou um tempo, mas no final, os apoiadores de Onri levaram a melhor. Eles eram mais fortes.
Tibni foi morto e Onri finalmente emergiu de todo aquele sangue e fogo como o único governante de Israel. Onori trouxe uma aparência de estabilidade. Ele acabou com a guerra civil e estabeleceu uma nova dinastia. Ele até construiu uma nova capital. Só que, na parte espiritual, ele continuou no mesmo ciclo sombrio de seus antecessores. Onri reinou por 12 anos, o que, depois daquela bagunça toda, foi um baita tempo de estabilidade. O feito mais notável dele foi a compra da colina de Samaria e a construção da cidade que se tornaria a famosa capital do Reino do Norte. Uma jogada política e militar inteligente. Mas, apesar de suas conquistas, a avaliação do seu reinado é dura. Ele fez o que era mal. E aqui está o ponto crucial sobre o Onri. Ele não só seguiu os pecados de Jeroboão, ele foi além. O texto diz que ele pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Ou seja, o homem que trouxe ordem política também aprofundou a decadência moral do reino. E quando a gente acha que as coisas não podiam piorar, elas pioram. Vamos para o quarto e último rei nesta cadeia de decadência, o filho de Onri, Acabe. A espiral descendente continua. Acabe não só seguiu os passos do pai, ele correu por um caminho ainda mais sombrio. Ele pegou o mau exemplo de Onri e levou a um nível de corrupção totalmente novo. Olha só como Acabe foi diferente. Para ele, os pecados de Jeroboão, a idolatria original, eram coisa boba, quase insignificante. Ele foi muito além, casando-se com Jezabel e importando oficialmente a adoração a Baal para Israel. Ele construiu um templo para Baal em Samaria, a capital que seu pai fundou. A conclusão é chocante. Ele provocou a ira de Deus mais do que todos os reis anteriores de Israel, juntos. Então, vamos recapitular. A gente começou com uma profecia de destruição contra a casa de Baasa. Vimos essa profecia se cumprir através de traição e violência, levando a um reinado de 7 dias e uma guerra civil. E de todo esse caos emergiu uma nova dinastia, a de Onri e Acabe, que estabilizou politicamente o reino, mas o mergulhou na sua maior profundidade de corrupção espiritual. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Após uma queda tão vertiginosa na liderança e na moralidade, quando um rei não apenas peca, mas o faz pior do que todos antes dele, o que vem a seguir para uma nação? O que acontece quando o fundo do poço parece ter sido alcançado? Fica aí a reflexão.